A paz do Senhor. E que Deus abençoe a cada um de nós, meus amados irmãos. Mais uma vez, eu venho aqui trazer algo importante para nós, para que nós possa compreender o qual o Senhor Jesus quer na nossa vida. Isso é para mim, e como sempre trago aqui para que vocês também sejam alimentados com esta palavra, com esse recado, porque o Senhor Jesus sempre nos mostra a saída, e nós, como ignorantes, sempre colocam uma barreira, dizendo que ele não pode, dizendo que ele está difícil, e isso não vai dar certo. Então olha a situação do Senhor Jesus, como fica diante de nós. Ele sendo grande, sabemos disso, só que o nosso saber é comparado como Tomé. Nós não acredita de verdade. Nós diz, não, esse não é mesmo, né? Esse não consegue fazer. Ou seja, colocamos o problema acima de Jesus. E isso ele fica muito irritado, com certeza disso. Deus também fala muito na Bíblia a respeito disso. Por que nós achamos que Deus não faz? Moisés, quando abriu o mar vermelho, mas antes ele fez o quê? Deus tinha dado o poder Deus tinha dado o poder dele para Moisés, para ele fazer ali o trabalho inteiro, sem precisar parar e pedir socorro a Deus. Não, que ele estava com o poder de Deus. Por que parar? E Deus disse, por que parou, Moisés? Manda o povo marchar, tudo que eu tenho aqui está aí contigo. Então, e nós esquecemos dessas coisas. Mas olha, eu estou no livro de João, capítulo 11, né? Algumas pessoas falam assim, São João. Mas João capítulo 11, né? Versículo 39, né? 38. Olha, 37 diz assim. Mas alguns... No 36, vamos ver que é o melhor, né? 36 diz assim: então disseram os judeus, vede quanto ele amava. Nem deles amarem tão bem, ele não consegue fazer isso, né? Mas olha só, eu só queria colocar essa parte, ver como ele, né? Ver de quanto o amava, que ele amava, ele estava dizendo que ele amava Lázaro, e com certeza amava mesmo. Mas ele amava também os judeus, não era só a Lázaro, e ama nós até o dia de hoje. Até quando esse amor de Jesus vai estar conosco? Porque vai ter um dia que, se nós não estiver com ele, ele vai dizer, aparta de mim que eu não te conheço. O amor dele ele vai levar de volta. Porque você não se atinou, você não observou que o amor era para você também. E os judeus esqueceram disso, que o amor é por causa dele também. Não era... O Senhor Jesus voltou, não era para que Lázaro fosse ressuscitado. Cara, não era só isso não. Era para que eles vejam a grandeza do Senhor Jesus e se arrependessem. Mas olha só, quando ele diz, mas alguns objetaram, ou seja, alguns duvidaram, alguns ficaram de orelha em pé, como diz lá no Piauí. Não podia ele que no passado já, abriu os olhos ao cego, fazer com que não morresse? Olha a incredulidade.
olha, como nós fazemos o Senhor Jesus ficar irritado, ficar de uma forma que ele até tira o amor dele de nós. Por mais que o amor dele é incondicional, ou seja, não há limite no amor de Jesus por nós. Porque senão ele não faria mais nada por nós. Mas o quanto o Senhor Jesus ama, mas vai ter um dia que ele não vai mais aceitar isso. Quando ele diz que os cabritos, ou seja, aquele que não acredita, vê tantas coisas, vê milagre, vê palavra, vê o próprio Senhor Jesus ao vivo, e ele não acredita. Vai ter uma hora que esse amor de Jesus vai acabar para isso, né? Então nós somos, não é porque nós somos pequenos, é porque nós somos murmuradores mesmo, ou seja, nós somos cegos pelas coisas que o Senhor Jesus faz, né? Que isso é incapaz da pessoa falar isso, sabendo que o Senhor Jesus já tinha feito tantos milagres. Abrir os olhos de um cego é fácil? Não. Médico nenhum abre os olhos de um cego. Medicina, não. Naquela época já tinha, cara que tinha. Já tinha. Por que eu digo que já tinha? Porque aquela mulher que estava em fluxo de sangue com 12 anos tinha gastado na medicina o dinheiro que ela tinha tudo com o médico. Ia de mal a pior. E aqueles judeus ali tinham visto tudo aquilo, gente, tudo aquilo. E quantos milagres você não já viu, né? Eu creio que essa palavra vai chegar a muitos lugares, se Deus o permitir. Mas olha a importância de nós dar valor. Nós quer ver, mas crer nós não conseguimos. Por que será? Depois de ver, não dá para crer? Depois de tantos milagres que aqueles judeus viram, não já dava para crer? Então o homem é muito, muito mesmo para o lado do mal. Para julgar é muito fácil. Só que ele acha que está julgando, ele está julgando a ele mesmo. Quem são as obras dele? Amém? Então ele diz assim, ou seja, os judeus disseram assim, se ele abriu os olhos de um cego, ele não poderia ter feito para esse homem não morrer, para Lázaro não morrer, tanto que ele amava? Jesus agitando-se, ou seja, ficou aflito por causa desse falar dos judeus, desse murmurar. Os judeus queriam botar Jesus à prova, ou seja, se ele faz uma coisa, não faz outra com que ele ama. Mas o Senhor Jesus estava lá para ver se eles viam o milagre, que ele mesmo fosse, cresce no Senhor Jesus. O Senhor Jesus estava dando a oportunidade para ele, como dá para nós todos os dias da nossa vida. Dia e noite o Senhor Jesus está curando, dando a oportunidade para nós. Não vá pensar que é para aquela família que foi curada, não. É para nós que nós enxerga de longe também. Então diz assim, Senhor Jesus agitado, não muito satisfeito com as perguntas que eles tinham feito dentro deles mesmo, e diz assim, Jesus agitando-se novamente em si mesmo, caminhou-se para o túmulo, era este uma gruta, ou seja, uma caverna. Gruta quer dizer caverna, a cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus, tirai a pedra. Quantas vezes o Senhor Jesus não já ordenou para mim, para você tirar a pedra? Daquilo que nós projetamos, mas nós dizemos, Senhor Jesus, está difícil. Mas ele fala, tira a pedra, porque não é você, é eu. E nós dizemos, não, nós não conseguimos, porque tem fulano ali que não gosta de mim, tem cicrano ali, no seu trabalho, ou na sua casa, ou aonde quer que seja, Ah, Senhor, eu já orei tantas vezes, já jejuei quantas vezes, não vi nada, Senhor. Mas o Senhor está dizendo, só para tirar
a pedra. Ou seja, a dúvida, tira aquilo que está querendo te matar, querendo fazer com que você perca a bênção. E olha só o resultado, o que vem a mim, vem você. Mas eu sou pregador da palavra de Deus, isso não acontece comigo. Eu quero ver com quem não acontece isso. Quantas vezes você já pediu a Deus, de uma vez pedir, a demais só agradecer? Não, você pede porque essa pedra está no meio de você. E isso acontece com todo mundo. Não importa se é pastor, padre, bispo, apóstolo. Eu vejo com várias vezes uma pessoa orando por uma coisa só. Isso não deve acontecer porque não é nós que vamos fazer. Ou será que nós não estamos mesmo ligados a Deus? Será que nós somos filhos de Deus? Porque o Senhor Jesus disse, aquele que está comigo, tudo que é meu é dele. Lucas capítulo 15 diz isso. Então olha só o resultado aqui, a declaração que tem uma barreira, que nós coloca a barreira na frente do Senhor Jesus todos os tempos da nossa vida. Será que na salvação nós vamos botar assim também? Será que quando o Senhor Jesus vier, eu falei, não, Jesus, você não é aquele não, eu estou esperando aquele lá, como os fariseus disseram, não, nós estamos esperando a outro Cristo, não é você não. E assim por diante, vai todos perderem a salvação. É claro que a Bíblia mesmo já relata, poucos são salvos. Porque o Cristo veio e ninguém acreditou. Quando ele voltar, não, Jesus, você não é o que vem me buscar não. Eu creio em Deus, mas você não é o que vem me buscar não, é outro. E aí acaba perdendo a salvação. Então diz assim no 39... Então ordenou Jesus tirar a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto, Senhor, já cheira mal. O Senhor Jesus não queria saber se estava cheirando mal. O Senhor Jesus não queria saber se ele estava amarrado, se ele tinha... Essa pedra quer dizer, ou seja, assim, acredita em mim. Só isso que eu quero. Porque ele mesmo disse lá em 40, né? Depois que ela diz, cheira mal, porque já é de 4 dias, o Senhor Jesus disse, respondeu-lhe Jesus, não te disse eu que? Se crer, verá a glória de Deus. Ou seja, assim, eu só quero que vocês acreditem em mim. Não é vocês que vão fazer, eu só quero que vocês creiam em mim que eu posso fazer. Eu me lembro lá no livro de Marcos, capítulo 9, eu fiz a cirurgia agora, não é muito bom eu falar, mas eu não sei falar assim. Lentinho não, eu não sei o que é isso, né? Mas Deus, eu estou muito bem, graças a Deus. Mas olha só, em Marcos capítulo 9, um homem chegou com o filho dele, né? Com um demônio no filho dele. Os discípulos tentaram, não conseguiram. E o Senhor Jesus disse, o que tem um filho? Que confusão é essa? Eu quero resolver. E o pai veio de lá e falou assim, se tu pode alguma coisa, se tu pode, faz alguma coisa por ele. Será que aquele homem conhecia Jesus Cristo? Como os discípulos conheciam? Como eu e você conhece, que ele já tem feito várias coisas. Será que aquele homem conhecia? Ele até poderia conhecer, mas era tão grande para os homens, tão grande. A barreira que ele fez o quê? Igual a Marta. Senhor, já cheira mal. Eu não acredito mais. Mesmo você tendo poder, eu não acredito que isso é capaz de fazer. E isso é nós faz no dia de hoje. É nós faz no dia de hoje. Até mesmo no expulsar mal, expulsar demônio, eu já vi gente, será que ele vai sair mesmo? Fala o dia inteiro quase, fala 2 horas, 1 hora falando, só para poder o mal sair. Mas quem vai expulsar não é o Senhor Jesus? Não é só dizer, em nome do Senhor Jesus, sai demônio e acabou? Né? Eu vejo muitos no falatório, às vezes nem consegue expulsar de tanto falatório que fala, que confunde palavra com palavra, ele não sabe quem é que vai expulsar. Se é ele mesmo ou é o próprio Senhor Jesus. E isso fica confusão para o demônio que está na pessoa.
e a pessoa fica sofrendo. Amém? Então, meus amados, então a Marta já cheira mal, ou seja assim, Jesus, essa barreira é muito alta para você. Essa carga é muito grande para você, é muito pesada. Não dá não. Você tem mais alguém para te ajudar? O coração do homem, a fé do homem é essa. Por isso que não acontece essas coisas com nós tão rápido. Isso é comigo, é com quem quer que seja. Aqui é sem fazer essa incepção de pessoa, é com todo mundo. Deus diz, eu sou Deus de todo mundo. Peraí, Deus está falando que é Deus de todo mundo, mas nem todo mundo é de Deus. Por que isso? Porque não há fé no homem. O homem só acredita no mal, não acredita no bem. E eu tenho falado isso dia e noite. Dia e noite. O homem tem uma tendência para o mal. Será que isso não é um caminho para ele se consertá-lo? Para mim, você, para quem quer que seja que vai ver essa mensagem? Então ele diz assim, o Senhor Jesus repreendeu mais uma vez a dona Marta, dizendo, não te disse eu que se crer verá a glória de Deus? Ou seja, eu faço milagre, eu quero saber se vocês creem. Eu quero saber se vocês acreditam em mim. Cara, que poder só quem tem é Senhor Jesus, Está aí a serva do Senhor, Eremitas, é isso, pastor Elisete, aí também o pastor, irmão Edilson, que Deus abençoe a vida de vocês, a casa, o ministério de vocês, em nome de Jesus Cristo. Então o Senhor Jesus disse no 41, aliás, tiraram então a pedra, E Jesus, levantando os olhos para o céu, o Senhor Jesus deu tanta cambalota, não foi isso? O Senhor Jesus passou umas 2 horas falando, orando para que Lázaro saísse, para que o milagre acontecesse. Não, isso daqui é para todos os pregadores que faz a obra do Senhor, que às vezes não está pronto para expulsar o mal, que eu vejo até gente falar que joga a Bíblia, joga óleo. Não precisa disso não. Eu sou o menor dos menores, eu nunca fiz isso. Joguei Bíblia, joguei óleo, não. Eu dou a ordem do Senhor Jesus e eu coloco aqui. Se os demônios não saírem, eu tenho que sair. Ou sai o demônio ou sai eu. E eu quero que os pregadores conheçam. Mas quem é você para falar isso? Porque eu já vi muitos ao vivo, ao core mesmo, eu vendo com meus próprios olhos. Demônio aperta a gravata, rola no chão, eu já vejo isso. Peraí, gente, não é o poder de Deus que vai expulsar? Então o cara não tem o poder de Deus? O irmão, o filho de Deus, não tem o próprio poder do Pai? Está errado isso. Está errado, muito errado. Então olha o que o Senhor Jesus disse. Depois de tirado a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou. Por que me ouviste? Peraí, gente. Ele já sabia, claro que já sabia, gente. Se você serve a Deus corretamente, verdadeiramente, você também sabe que o demônio vai sair. Sabe? Agora, se você tá no muro, aí tem que duvidar mesmo. Porque o Satanás não vai saber quem que vai dar ouvido. Se é da parte de Deus, se é da parte de Satanás. Você já viu Satanás expulsar Satanás? Claro que não. Isso não expulsa. Por isso que o demônio não sai. Amém? Então ele diz assim, aliás, o Senhor Jesus diz, aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei, por causa da multidão, ou seja, por causa da incredulidade. E ele dizia que ele era filho de Deus e veio fazer as obras do Pai.
veio fazer as obras de Deus. Fariseu, saduceu, escriba, todos murmuravam, tudo não reconheciam e diziam que ele estava murmurando, o próprio Senhor Jesus. Ele está blasfemando, ele está dizendo que é filho de Deus. Até que uma hora o Senhor Jesus se irritou, de forma abertamente, como diz os discípulos, agora você falou claramente. E foi lá e disse, vocês é que são filhos do Satanás, porque se vocês fossem filhos de Deus, vocês me conheciam. E então olha só, o abimento, ali de porta que o Senhor Jesus está dando para nós. Não é só para mim não, veio para mim, mas eu sempre estou compartilhando o que é bom para você. No dia que eu compartilhar uma fofoca, vinha a mim uma fofoca, eu já paro em mim. Mas se você vê eu anunciando a fofoca, é porque eu não estou bem não. Certo? É porque eu não estou bem. O Senhor Jesus diz, aquele que é do Pai, anuncia o que é do Pai. Lá em João capítulo 8, versículo 30 e... não sei se é 38, 45 por aí perto. Ele diz, quem é de Deus ouve as coisas de Deus, correto? Então não vão se iludir. Eu estou vendo uma novela ali, será que é novela de Deus mesmo? Gente, não vamos se confundir com isso não. Eu tenho que falar mesmo que tem muita gente fazendo isso e a gente vê que é distorcido da palavra do Senhor, correto? Quem não saber disso, é bom verificar a novela e verificar a palavra do Senhor, para que isso chame a sua atenção, que essa visita, tanto na novela como na Bíblia, chama a sua atenção, o que significa, amém? Diz assim, versículo 46, João capítulo 8, versículo 46, quem dentre vós convence de pecado? O Senhor Jesus falando para os miseráveis que não tinham nada e dizendo que era filho de Deus. Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Quem é de Deus ouve as palavras de Deus. Por isso não me dais ouvido, porque não sois de Deus. Cuidado com esse negócio que vocês estão ouvindo ali, no TikTok acolá, no Facebook ali, no YouTube, no Instagram, aonde quer que seja. Cuidado com o que vocês estão ouvindo. E isso é semente entrando aí. Alimento em vocês. Se ser mal, vai ser manchado. Amém? E tem que falar porque, infelizmente, está próximo, como diz o homem mais do que profeta, João Batista. Cuidado com as horas, com os dias, porque está próximo o reino de Deus. E está próximo do Senhor Jesus voltar. Você pode dormir e acordar não sabe aonde. Ele tem voltado. Se vocês têm dúvida disso, vem o que a Bíblia diz sobre as dores, sobre aquilo no acontecimento quando fosse para o fim dos séculos, para o fim dos tempos. Se não já está acontecendo, é rei contra rei, pai contra filho, filho contra pai, nora contra sogra, e filha contra mãe, e aí rolando acima e abaixo. Correto? É igreja contra igreja, que os irmãos não se conhecem mais, cada um diz que é filho de Deus, o meu Deus é maior, o meu é mais limpo, o meu é mais claro. Tudo ilusão. Só é um Deus. Só um Deus. Só um Salvador. E só um caminho que leva a Deus. Chama-se Jesus Cristo. Se estão fazendo, se esse é aquele, como diz o próprio Senhor Jesus. Cuidado, porque quando for para o fim dos tempos, vai dizer, Jesus vem dali, Jesus vem da acolá, Jesus vem da acolhi. Não, isso é minha história, tá? Então, meus amados irmãos, a Bíblia está bem claro. O que faz nós não vencer é a nossa dúvida. É nós achar que o problema é maior do que Jesus.
Ah, será que quando o demônio se manifesta, você já vai com dúvida. Será que eu expulso mesmo? Eu já vi gente sim, gente. E gente caça até outro caminho para não ir pro lado do que está endemoniado, porque tem dúvida. Então ele está no lugar errado. Ou ele está no lugar errado, se ele estiver no lugar certo, mas ele tem que se consertar. Porque quem expulsa é o nome do Senhor Jesus. O Senhor Jesus disse isso para os discípulos, que ele mandou assim: saiam aí, né, fazendo milagre, expulsando demônio, fazendo o que for, o que é correto, o que vocês receberam de mim. Pode sair daí, ó. E quando eles saíram, que voltaram, ele falaram assim: nós alegre, o coraçãozão lá em cima, nariz empinado. E o Senhor Jesus: opa, não se alegra não, porque isso aí é meu nome, não tem nada a ver com vocês. Se alegre porque o nome de vocês estão lá rolado no livro da vida. Não se alegra com o negócio de milagre, não. Porque isso é exclusivamente de Deus. Do poder de Deus, só Ele faz. Então não venha se alegrar que fez milagre aqui, fez milagre. Eu tenho uma igreja, minha igreja enche ali. Não. Faça o que Deus manda, que sua igreja é cheia o tempo todo. Você expulsa milagre. É assim que o homem de Deus tem que ser. Pregador, eu vejo muitos aí. Tem uns até dizendo que o Espírito Santo tá ali atrás dele. Eu vi no Facebook isso, rapaz, não. É coisa que nós não podemos colocar no nosso sentimento. Coração para Deus significa sentimento. Sentimento. Quando ele diz lá em 2 Crônicas, se eu não me engano, 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, por aí, 15. Né? Sararei a tua terra. Que terra é essa? E outros lugares também fala a respeito de coração. Mas isso quer dizer a sua mente. Esse coração que bate aqui, coisa, isso não serve para nada não. Isso você muda, bota um bandido em você, o médico vai lá e bota, você fica, né? Você não fica bandido não, você fica, se você quiser, você fica servo do Senhor. Então assim, pedaço de carne aqui não serve de nada não. Só serve para colocar sangue ali nas suas veias, tá bom? Mas o importante é que coração para Deus é a sua mente, tá? E se você guardar aquilo que não serve para Deus, maldito será que você vai ser cabrito. Amém? Está aí o pastor Henrique Alves, lá do Rio de Janeiro, né? Pai do Senhor Jesus, que Deus abençoe sua vida, seu ministério, sua casa, né? Sua família, né? Homem aí de Deus que tem levado lapada, porque tem levado a verdade também, né? E quem leva a verdade, gente, quem leva o nome do Senhor Jesus, ele vai levar a lapada mesmo, mas não se preocupe nisso. Até no dia que você for, né, ali para você ser julgado, aqui entre os homens, coisa, o Senhor Jesus, para não se preocupar não, com quem vai falar por você é o Espírito Santo. Amém? Não se preocupe, tá? Faça o que Deus manda. Né? Falou, e se alguém se alterou, porque que aquele homem tem uma ferida e aquela palavra vai curar aquela ferida. Se ele não quiser que sare, ele vai se mover, ele vai sair. Certo? Então, se ele não aceitar, é porque ele está com a ferida mesmo. Amém? Então eu digo isso e não importa não. Pode ser pai, pode ser mãe, pode ser filho, né? Pode ser quem ser. Tem às vezes pastor que fica murmurando porque o outro fica falando a verdade. Meu amigo, se tá doendo em você, porque você tem uma ferida por aí. Cuidado com isso. Porque quando Jesus voltar, cuidado que essa ferida vai ficar ferida em você também. Amém? Com certeza. O Senhor o Davi, quem subirá ao tabernáculo? Quem subirá ao monte do Senhor? Tá o quê? Eu não estou nem lembrado qual é o capítulo, né? O capítulo de Salmo ali que fala, mas é muito interessante. É muitas coisas que o homem não tem que fazer. Eu faço porque eu tenho poder para falar isso. Então fala e vá para o inferno, meu filho. Os que falam que não, o que não é agradável aos olhos de Deus,
Cuidado, que fala mais, infelizmente, as suas obras é maus. E é comigo, é com quem quer que seja, né? Ah, eu tenho 40 anos de ministério. Problema seu. Deus diz para Ezequiel, né? Se o que tem 40, 50, 100 anos, mas no dia que o Senhor Jesus voltar, se tiver no errado, problema de quem errou e fica no inferno mesmo. E aquele que passou o tempo inteiro errando, mas no dia que o Senhor Jesus voltar, ele tiver arrependido, ele vai para o céu, e o que é de 100, 40, 50 fica no inferno. Então não vá se iludir com o tempo não, se iluda a se consertar cada vez mais. Isso é que nós temos que fazer, o homem de Deus, mulher de Deus, né? E os que não são de Deus, tenta, né? Aproveita a oportunidade que o Senhor Jesus está dando. Aproveita a oportunidade que o Senhor Jesus está dando. O Senhor Jesus estava num lugar e foi para outro. Chegando lá em Jerusalém, né? Que ele estava em outro lugar e foi para Jerusalém e viu lá a desgraça no povo, né? Viu ali tudo que não presta, menos o que presta, menos a verdade, menos falando, conservando o que o Senhor Jesus tinha deixado ali. E o Senhor Jesus disse: ah, se vocês conhecessem a oportunidade. Quantas oportunidades aqueles homens não tinham? Quantas? E nós, no dia de hoje? Me diga. Quantas oportunidades já não teve e está tendo agora? É Salmo 24, a pastora Elisete colocou aí, né? Salmo, é isso mesmo? 24. Eu vou até fuçar aqui esse negócio. Ela colocou aí. Salmo 24. Deixa eu ver aqui. Será que a minha Bíblia, a tradução é... É mesmo. Quem subirá ao monte... É isso mesmo, pastor. Deus abençoe a senhora, Deus abençoe, em nome de Jesus, sua família aí. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Será que o santo lugar de Deus é aqui? Será nessa terra aqui? Ele disse, o Senhor Jesus disse lá em João 14, vamos ver onde é o lugar. João 14. Na casa de meu pai há muitas moradas. Muitas moradas. Se assim não forem, eu não teria dito. Pois vou preparar lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo. Aonde? Aqui? Então, quem é esse que não sabe? Pastora, mais uma vez, Deus abençoe a senhora, né? E diz assim, olha só. No versículo 4 diz assim, o que é limpo de mão e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolorosamente, este obterá do Senhor a bênção e a justiça de Deus. E a justiça do Deus da sua salvação. Olha só, gente. Eu vou parar por aqui. Eu já está coçando a lugar da cirurgia. Eu não sei se é porque estou falando demais. Ou muito rápido. Né? E eu tenho que controlar e eu não consigo. Né? Mas tá bom. Deus sabe o que faz. Às vezes a gente não quer entender, mas Deus mostra para nós o significado. Desculpa. Mas vamos orar, eu vou orar. Senhor Deus, Pai amado e querido,
em nome do Senhor Jesus Cristo. Graças te dou, Pai, pelo Senhor sempre me ouvir, e o Senhor sempre está aí me alertando, e fazendo com que teu povo também seja alertado. Jamais eu poderia fazer alguma coisa se não fosse de ti, Pai. Obrigado, Senhor. Eu te agradeço e perdoa, Senhor, aquela incredulidade nossa. Tira, Senhor, aquela parte que não te agrada, Senhor. Que sempre nós apresenta a ti achando que o problema é maior do que o Senhor. E não é. O Senhor foi que deixou todas as coisas. O Senhor foi que criou nós. E fez acontecer com sua palavra todas as coisas, Pai. Oh, Pai, perdoa os nossos pecados. Nós temos muito defeito, Senhor. Senhor, mas tem misericórdia de nós. O Senhor tem dado oportunidade. Às vezes nós não conhecemos, Senhor, essas oportunidades. O homem é assim. Quando vai conhecer, já tem passado. E o Senhor sabe que não passa. As oportunidades não voltam mais atrás. O Senhor faz voltar, faz o que o Senhor quiser. Mas o homem não. O homem não consegue voltar atrás para adquirir aquela oportunidade. Mas eu te agradeço porque o Senhor sempre está dando essa oportunidade. A tua luz está sempre clareando para aqueles que estão nas trevas, Senhor. Obrigado, Senhor. Senhor, eu te agradeço de coração. Eu te amo, Senhor. Tu és a minha vida, o Deus da minha salvação. Senhor, e essas pessoas que estavam neste momento desta pregação, eu peço que o Senhor ilumine cada vez mais a vida deles, Pai. O caminho, a família, o trabalho, o ministério de cada um deles, Senhor. E abençoa, Senhor, de forma que nem ele mesmo possa acreditar. Até aquele que está lá fora, veja que o Senhor é na vida dele, Senhor. Eu te peço isso, Pai, em nome de Jesus. E também eu não posso deixar, Senhor, de pedir. Claro, se o Senhor quiser, faça, Pai. Porque o Senhor é quem faz todas as coisas. É quem cura, é quem liberta. É quem abre os olhos do cego, quem faz o surdo ouvir. Quem purifica o leproso, Pai. Por nesse exato momento eu te peço, em nome de Jesus, que a tua presença, Pai, o teu poder, Senhor, desce na vida deste povo, Senhor. Aonde tem um, meu Deus, que não sabe o que faz, que está doente, está enfermo, está com dor, Senhor. Está gritando, Senhor. Dele gritar o Senhor não, está gritando é com a dor, que não aguenta mais, Senhor. Mas eu te peço em nome de Jesus, vai até esta pessoa, Pai. O teu poder passa nele e cura esta pessoa, Senhor. Visita os hospitais, Senhor, onde eu estava mesmo, muita gente chorando, sofrendo, Senhor. Gritando de dor que não sabia o que fazer, Pai. Oh, meu Deus, tem misericórdia, Senhor. Somente a tua misericórdia, Senhor, pode fazer nós se alegrar, pode fazer nós receber a felicidade, a cura, a libertação, Senhor. Pois que seja, meu Deus, na vida do teu povo, a tua presença, Pai. Senhor, visita as cadeias, Senhor. Não botando os presos para fora, não, Senhor. Mas colocando um coração novo, um coração liberto, um coração livre da maldade, do rancor, daquilo que prejudica e que faz mal aos teus olhos, Senhor. E depois o Senhor coloca para fora. Senhor, que seja assim a tua vontade, Senhor. Ou seja, que seja a tua vontade na vida do teu povo, Senhor. Visita as crianças, Pai, onde tem uma abandonada, doente, onde tem um hospital de câncer. Senhor, que faz, Senhor, aquilo que te agrada, Senhor. Ainda que não tem mais nenhum que clame como a tua palavra diz. Não há nenhum sequer que clama pela verdade, pela justiça, Senhor. Oh, Pai, eu não sei o que fazer. A única coisa que eu sei é pedir ao Senhor. Porque eu acredito e creio que o Senhor é quem faz. Doia que doer.
Mas eu vou falar isso até morrer, Senhor. Que somente o Senhor faz essas coisas, faz milagre. E a verdade vem somente do Senhor, Pai. O Senhor disse isso lá em Romanos, capítulo 1, versículo 18. Que a tua verdade está sendo detida, está sendo parada, por causa da humanidade dá mais valor à iniquidade. Oh, Pai, tem misericórdia, Pai, de nós. Mesmo daqueles que está cego, Pai, faz ele enxergar como você fez aquele moço de Eliseu. E ele viu a grandeza do Senhor depois. Aquele que está surdo, faz ouvi-lo, Pai. Aquele que está caído, Senhor, levanta, Pai, que só a tua mão faz isso. O leproso purifica, Senhor. Visita a minha família, Pai. Faz eles crer, faz eles acreditar, Senhor, que só o Senhor é Deus e não há outro além de Ti. É o que eu te peço, Senhor. Visita, Senhor, minha família, visita meu filho. Faz dele, Senhor, um servo do Senhor, enquanto ele estiver aqui na terra. E que nenhuma navalha passe pela cabeça dele, Senhor. E que ele seja aí disposto ao Senhor usá-lo, como o Senhor sempre quer. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que todos sejam abençoados em nome de Jesus. Um abraço. Que Deus abençoe a vida de todos que estamos aqui e aqueles que vão ver depois. Gente, eu ia 10 minutos só por causa da cirurgia, 10 minutos. Mas nós não sabemos o que fazer diante de Deus quando Ele toma, então é melhor deixar, não bota tempo não, porque isso não vai ser bom para você. Amém? Mas eu termino aqui com a graça e a paz do Senhor Jesus na vida de todos, em nome de Jesus. Um abraço, amo vocês, né? Aí eu continuo vendo aí a pastora Elisete, não sei se ela já casou, que é o esposo ou o noivo, não sei se ela já casou, mas tá aí lutando aí para ter uma família abençoada. E eu continuo orando por você, pastora. Tá? Eu não sou nada não, mas eu creio que Deus, aqui por lá, Ele escuta a minha oraçãozinha. Pequena mesmo, 2 palavras, mas eu tenho certeza disso. Pastor Henrique também, eu continuo orando por você, né? É luta, mas não foque na luta. Foque em Deus, que Ele é quem passa por cima das lutas, amém? E isso nós temos que falar. E tem aí também o irmão aí também, que Edmilson, né? E a ombreira Lemitas, né? Lá do Piauí, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, amém? E fica na paz aí, até a próxima oportunidade, se Deus assim o permitir, amém?